tô aqui para passar o tutorial para vocês daquela maquiagem que vocês viram lá na minha página. Primeiro eu já quero explicar para vocês que esse lado de cá tá com uma lâmpada queimada. Então esse lado tá parecendo mais escuro do que o lado direito, tá? Mas eles estão iguaizinhos, eu não sei se vai dar para ver aqui, mas os dois lados estão iguaizinhos, mas por causa da lâmpada queimada, vocês vão ter a impressão que esse aqui tá mais escuro, tá? Por que eu resolvi fazer esses tutoriais? Há alguns anos eu comecei a assistir tutoriais e comecei a me apaixonar pela maquiagem, acho que como vocês que estão aqui me assistindo, mas não tem tutorial para quem tem pele mais madura, é muito difícil, às vezes é um tutorial que a pessoa faz exemplificando, mas a gente não tem vários para tirar várias opções, né? E eu comecei a sentir falta disso, e eu tive que aprender sozinha o que ia funcionando pra mim, o que não ia funcionando. E um dia eu tava comentando com algumas pessoas que eu gostaria de fazer tutorial e perguntaram assim pra mim: ah, mas você não acha que você tá um pouco velha pra fazer tutorial? E aí eu tive certeza que eu tinha que fazer, que era isso mesmo. Porque a gente só vê tutorial de mocinhas, a gente não vê tutorial de pele mais madura. Eu tô com 38 anos, com quase 40, então minha pele já tá mudando, minha pálpebra já tá mais caidinha, a direita mais caidinha que a esquerda. Então tem algumas especificidades que a pele madura tem e que a gente tem que aceitar, tem que se achar linda do mesmo jeito, porque a gente é linda, a maquiagem só vai realçar mais, né? Nesses tutoriais, no geral, eu vou utilizar os produtos da Eudora, que são os produtos que são de marca nacional, que eu gosto muito. E vocês sabem que eu trabalho com esses produtos, né? Então, são eles que no geral eu vou utilizar. Mas você vai adaptar o que você tem aí na sua casa, os tipos de pincéis que você tem, as maquiagens que você tem. Você pega mais ou menos as cores, né? As dicas das cores, de como usar, de qual técnica usar. Então eu lembro que quando eu comecei a assistir os tutoriais, eu achava que eu tinha que ter todos aqueles produtos. E eu tinha alguns parecidos em casa. E não é assim. O que você tem parecido, você vai poder usar o que é seu. A não ser que realmente você queira ter, que é diferente aquele outro produto, né? Espero muito que vocês gostem. É simples, é um tutorial simples, uma maquiagem simples, realmente que é para vocês conseguirem fazer. Tem uma festa para ir hoje. Ah, eu vou conseguir me maquiar sozinha. Então não tem cílios postiços, até no dia que eu fiz era pra ir a uma festa e não dava tempo, então foi sem cílios postiços, só com máscara de cílios mesmo. Mas é bonita, é um olho escuro que chama atenção, que você vai ficar bonita em fotos, né? Então é bem legal. Espero muito que vocês gostem. Depois passa lá na minha página, eu vou deixar o linkzinho, o postzinho na página com os produtos que eu utilizei para vocês saberem. E aí dá um comentário lá para mim, se vocês gostaram, que dicas vocês querem a mais, sobre que assuntos vocês querem que eu aborde, tá bem? Então, vamos lá? Ficar ainda mais lindas juntas? Vamos começar. Já tô com um olho preparado. E agora a gente vai fazer o outro olho juntas. Eu vou falar os produtinhos, mas depois eu vou deixar lá na minha página a listinha com todos eles, tá? Então, a primeira coisa que a gente tem que fazer é o quê? Marcar o côncavo da gente. Eu vou prender meu cabelo, porque como fica muita luz aqui em cima, acaba dando calor na gente. Pronto. Primeira coisa que a gente tem que fazer é marcar o côncavo da gente. Onde é o côncavo? Tá vendo essa dobrinha aqui do meu olho? A minha pálpebra já tá ficando um pouquinho caidinha, então ela faz uma dobra mesmo, tá vendo? Aqui que é o meu côncavo. Pra gente que já tá com essa pálpebra um pouquinho mais caidinha, o que é o ideal a gente fazer? Pegar uma sombrinha bem clarinha. Eu vou pegar essa aqui, que é da Eudora, e é um marronzinho bem clarinho. E eu vou usar um pincelzinho de esfumar. Sempre eu vou colocar perto do meu dedinho, para vocês terem mais ou menos noção do tamanho do pincel
e depois eu coloco na minha mão para ele focar, para você ver o jeito que ele é. Com esse pincelzinho, eu vou passar na sombra marrom clarinha. Com os olhos abertos, a gente vai marcar o côncavo. Você pode marcar para cima do seu côncavo um pouquinho. Sempre com os olhos abertos, porque você vai ter noção de até onde depois as sombras podem ir. Porque a sombra não pode emendar com a sua sobrancelha. Tem que ficar um espaço mais claro entre a sombra e a sobrancelha. Com essa sombrinha marronzinha, a gente consegue ter essa noção, tá vendo? Fica bem clarinha, mas eu já fiz uma marcaçãozinha. Eu sei que pra cima disso eu não posso ir. Como eu já sei até onde eu já vou, eu vou pegar uma sombra clarinha, que também é da Eudora, é um duozinho. Eu vou pegar essa sombra mais clarinha, beijinha, tá? Com um pincel maior, tá vendo? Com um pincelzinho maiorzinho. E aí eu já vou marcar embaixo da minha sobrancelha. Então, eu vou passar essa sombra. Bem abaixo da sobrancelha, tá vendo que já ficou um pouquinho iluminado e juntou um pouquinho com aquele marronzinho. Como é automaquiagem, não tem problema de vez em quando a gente usar o dedo, dar uma limpadinha, não tem problema nenhum. Agora a gente volta com aquele mesmo pincelzinho de antes, o que a gente passou a sombra marrom clarinha, sem pegar mais produto, e dá uma esfumadinha nas bordas para ele se unir com esse perolado que a gente passou e já formar aí um degradê entre as duas sombras, para não ficar nada marcado. O que eu sempre comento com as minhas alunas de automaquiagem? O bonito na maquiagem é parecer que ela é sua, ela é suave, ela tem um degradê suave. E não que você carimbou alguma coisa no seu olho, aí fica feio. Então, o segredo da maquiagem é sempre esfumar. E o que é o esfumar? É esse movimentozinho de vai e vem com o pincel em cima, praticamente do mesmo lugar. Sempre com a mão bem levinha, bem levinha. Pronto, dei a esfumadinha entre os dois. O que eu vou fazer agora? Quando eu não quero que suje a minha pele, porque ela já tá pronta, em outros tutoriais a gente pode até fazer juntas, o olho primeiro e a pele depois, mas nesse a pele já tá pronta. Então eu vou pegar um pozinho daqueles pós soltos, translúcidos. Esse que eu vou usar é um pó facial da Colus, tá vendo? Ele vem até com uma esponjinha assim para aplicação. Depois lá onde eu deixar toda a lista de materiais, aí vocês vão ver certinho o nome, tá? Porque aqui não tá ficando muito certinho na imagem. Eu vou colocar ele bem abaixo dos meus olhos, bastante pó. Esse pó faz uma sujeirinha, vai subir uma pozarada enquanto eu estiver passando, mas é assim mesmo. Então, a gente vai lá e aplica aqui bem abaixo dos olhos, tá vendo? Pode aplicar bastante, não tem problema. O que esse pozinho vai fazer? Ele vai proteger, porque agora a gente vai entrar com a sombra escura. Então, esse pozinho, ele protege quando cai a sombra escura. Depois, quando a gente limpar, ele ajuda a varrer tudo junto e ficar mais limpinho. Então, vamos lá. Agora, o que eu vou pegar? Um primer da MAC, específico para olhos. Pode ser um corretivo, se você quiser, tá? Então, ele é uma pastinha assim. E aí a gente passa na pálpebra móvel, que é só essa partezinha aqui para baixo do marrom, tá? Para fixar o lápis que a gente vai passar e fixar a sombra também. Depois eu vou fazer como se fosse um delineado com um lápis. Esse lápis é um lápis preto da Eudora.
O lápis tem que ser bem maciozinho, porque depois a gente vai esfumar esse lápis. Então, a gente vai fazer o delineado. Não precisa se preocupar dele ficar muito certinho, não, porque como a gente vai esfumar, só toma cuidado para não chegar muito aqui no cantinho interno, para não escurecer muito o cantinho interno, tá? E aí, vamos lá, passando o lápis. Pode dar uma engrossadinha aqui no final. E se preocupar aqui na raizinha dos cílios, tem que estar bem coberto, para depois não parecer que a sombra ficou manchada, tá vendo? Então, fiz lá, ó, como se fosse um delineado, sem muito segredo. Vou pegar um pincelzinho, esse aqui é da ProArt, ele não tem numeração, mas ele é um pincelzinho chato e ele é bem pequenininho, olha ele perto aqui do meu dedinho, bem pequenininho. Com esse pincelzinho chato, você vai esfumar esse lápis que você passou, e até ele se encontrar com aquela sombrinha marrom que a gente passou primeiro. Então, dá uma esticadinha nos olhos, porque a gente que já tá com a pálpebra mais caidinha, tem que dar uma esticadinha para ficar mais fácil. Dá uma esticadinha e vai dando batidinha. Batidinha e vai subindo todo esse lápis. Dá uma soltadinha de vez em quando e olha até onde você chegou. Olha lá, tá quase encontrando. E vou subindo. Vai vendo que conforme você vai subindo, ele também já vai esfumando. Vai ficando mais clarinho. E isso vai dar um efeito muito bonito no final. Pronto, olha lá. Meu lápis encontrou lá com o marrom. Agora eu vou pegar um duo, também da Eudora. Ele tem uma parte bem pretinha e uma parte preta cintilante. Por que que no dia que eu fiz essa maquiagem, eu escolhi esse preto cintilante? Vamos ver se vai dar pra vocês verem agora que eu for aplicar. Ele tem umas partículazinhas, nessas partículas de brilho, que são um pouquinho azuladas. E eu tava num dia com uma roupa azul, então eu achei que ia ficar bem bonito esse leve brilhinho azulado. Agora eu vou usar um pincelzinho da Class Vogue, esse é número 20, também é um pincelzinho chatinho, um pouquinho maior do que aquele outro que a gente usou. Vou pegar a sombra, e agora nesse momento da pálpebra móvel, a sombra ela é sempre dando batidinhas, tá? Então eu sempre gosto de esticar a pálpebra, e aí você vem com a sombra depositando essa sombra preta brilhosa. Não precisa ir até o final da pálpebra móvel, porque lá no cantinho externo a gente vai passar uma sombrinha preta, tá? E aqui não chega até o marrom também, deixa um pouquinho do lápis preto ainda aparecendo, tá? Não sei se vocês vão enxergar, mas tem uns brilhinhos azuisinhos, bem lindinhos. Passei, agora o que que eu vou fazer? Eu vou pegar com um pincel mais gordinho e chanfrado, esse aqui. Esse é de um conjuntinho que eu tenho importado, mas por aqui a gente acha bastante pincel bom também. Eu gosto muito dos da Class Vogue. Tá vendo? Pincelzinho e ele é bem fofinho, tá? Aí eu vou pegar aquela sombra do mesmo duo, a sombra preta mais escura, e eu vou passar, vou marcar aqui o meu canto externo. Sempre também com batidinhas, tá vendo? E isso tudo já vai selar aquele lápis preto que tava por baixo. Tá, ó? Então, fiz como se fosse um V mesmo, ó. Marquei ele assim e depois eu vim assim, tá?
Passei a sombrinha preta, agora eu vou pegar um pincelzinho limpo, sem nenhum tipo de sombra. Então, vou pegar esse aqui, que eu já usei pra fazer o outro olho. Ele é um pincelzinho bem fofinho. Esse aqui é o E25 da Sigma. E aí, a gente vai esfumar a sombra preta com a sombra marrom e a sombra brilhantinha. Então, lembra, o esfumar a mão bem leve e aqueles movimentozinhos de vai e vem, faz a sombra preta subir um pouquinho em cima da sombrinha marrom. E sempre dá uma olhada também nos dois olhos para ver se eles estão ficando parecidos. Eu gosto de esfumar tanto essa bordinha de cima quanto essa bordinha lateral. E depois, se for necessário, a gente dá uma corrigida. Achou que ficou muito para baixo a sombra, a gente dá uma corrigida. Mas eu acho que fica mais bonito esfumado, sem muita demarcação. Dá uma olhadinha nos dois olhos. Se depois achar que precisa de mais um pouquinho de sombra, aí a gente coloca. Sempre vai dando aquela limpadinha básica com o dedo. E vai esfumando. Esfumadinho já deu. Aí agora a gente vai voltar com aquele mesmo lápis preto bem maciozinho. Eu gosto de aplicar nessa parte dos cílios superiores aqui por dentro. Então, como se fosse uma linha d'água superior aqui. Eu acho que isso dá mais volume aos cílios. E a gente aplica também aqui. Na linha d'água inferior. Com um pincelzinho pontudinho, que a gente chama de pincel lápis, ele é um pincelzinho para esfumar a mesma parte de baixo. E aquele primeiro duo que a gente utilizou, eu vou pegar agora essa sombrinha marrom mais escurinha. E aí eu vou passar na parte de baixo dos olhos. Pode juntar com aquele lápis que você passou. E sempre se preocupar em juntar aqui o cantinho externo. Maquiagem também muito é acabamento. Pronto. Aí a gente vai ver com um pincelzinho. Pode até ser aquele pincelzinho que a gente usou para esfumar o lápis. E aí eu pego aquela sombra preta mais escura e vou depositando ela bem rente à raiz dos cílios aqui. Só cuidado para não chegar muito no canto interno. E junta bem as duas sombrinhas ali. Agora vamos para máscara de cílios. Máscara de cílios preta. Essa é Audacious Lashes, da Eudora. Máscara de cílios, sempre em zigue-zague. E várias camadinhas, para destacar bem os cílios. Por quê? Nessa maquiagem eu não usei cílios postiços. Foi um dia que eu trabalhei, depois tinha uma festa do meu marido, pra gente ir à noite. Então, eu tive pouco tempo para me arrumar, não daria tempo de colocar cílios postiços e tudo mais. Então, a gente capricha bem aí, ó, na máscara de cílios, que já dá uma boa destacada. Máscara de cílios em cima e embaixo. Minha sobrancelha já estava feita também quando eu comecei. Agora, o cantinho interno,
a gente pega um pincelzinho menorzinho. Esse aqui é o CR12 da Class Vogue, bem pequenininho mesmo, pincelzinho de detalhe. Com aquela sombrinha clarinha que a gente iluminou abaixo da sobrancelha, a gente vai passar aqui no cantinho interno, emendando a parte superior com a parte inferior dos olhos. Dá umas batidinhas para dar aquela esfumadinha com a parte de cima. Aí, a parte dos olhos tá pronta. Vamos ver se eu consigo agora tirar um pouquinho o zoom. Pra gente terminar juntas. Acabamos a parte dos olhos, o que eu vou fazer agora? A gente vai com um pincel assim, bem fofo, bem gostosinho. A gente vai varrer aquele pó que a gente deixou abaixo aqui dos olhos. Pronta essa parte, o que a gente vai fazer? Eu gosto muito de fazer contorno. Então, a gente vai pegar um bronzer, tá? Tem vários bronzers aí no mercado. Eu tô usando o da Eudora, como eu tinha comentado com vocês, que eu tenho muitos produtos da Eudora, são produtos que eu gosto muito. Vou pegar essas duas cores mais clarinhas aqui de cima e vou misturar as duas. Boquinha de peixinho. Onde fez o buraquinho, ó, a gente vem e marca dos dois lados, porque eu não passei do outro lado. Ó, marquei os dois lados. Marcou os lados, você vem com esse... Ai, desculpa, não mostrei o pincel. Esse aqui é um pincelzinho para contorno da Sigma. Ele é o F05, tá? Parece um pincelzinho de blush, mas ele é bem menorzinho. Aí agora a gente vai dar uma esfumada. Então você pode pegar até um pincel desses chanfrados para blush e dar aquela esfumadinha, sempre puxando já pra cima, tá? Pra não tirar essa marcação aqui de baixo. Essa marcação, ela fica bem bonita no final da maquiagem. Bom, feito isso, a gente vai vir com um blush. Eu gosto muito de blushes pro tom de marronzinho ou de pêssego. Então, eu vou usar esse aqui, chama Sincere, da MAC. Então, ele é um marronzinho com fundinho laranjinha. Com um pincelzinho mesmo para blush, chanfradinho. Sempre pega, dá uma batidinha no braço para tirar o excesso. E aí você vem e aplica na bochechinha aqui, emendando com aquele contorno que você fez. E como o olho tava mais preto, mais carregadinho, eu preferi passar um batom nude. Então, a gente vai passar esse aqui. Ele é um batom mate, nude autoral, da Eudora. Ele é um nude puxadinho pro acinzentado. Aí vem um gloss. Pra quem gosta. Se quiser ficar só com batom mate, ele é uma dica bem legal. Pra gente que tem a pele que já tem algumas, como eu digo, marquinhas de expressão perto da boca, quando é um batom muito molhadinho, ele acaba entrando nessas ruguinhas. Nesse caso do batom mate, ele segura um pouquinho. Ele é mais sequinho, ele cola na boca e ele entra muito menos nas ruguinhas. Mas se você ainda gosta, ainda assim, não, mas eu gosto de um brilho e tal, aí você passa um gloss, mas só no centro da boca. Não chega assim muito até em cima, perto do contorno da boca e nem perto dos cantinhos. Então, você vai passar...
Aí, só no centrinho, sem chegar muito em cima. Ele dá aquele brilhinho, mas ele não vai escorrer nos lábios. Esse aqui também é um Soul da Eudora. Um rosinha, mas ele fica bem clarinho, ele não altera a cor do batom, ele dá só um brilhinho mesmo. Aí, vamos soltar o cabelo. A mesma roupinha daquele dia, azulzinha. Arrumo o cabelinho. E é isso aí, é aqui que geralmente eu me arrumo, que eu bato as fotos para postar. Espero que vocês tenham gostado.